Olá, bom dia, tudo bom? Antes de ler o texto bíblico, uma pergunta. Que tal você ouvir uma rádio que toque músicas sacras, músicas com mensagens bíblicas? Uma rádio que traz notícias, mas procura focar em notícias boas, com programas instrutivos. Que tal você assistir uma TV desse mesmo perfil, com muitos programas sobre educação, sobre relacionamento familiar, educação dos filhos, orientação dos filhos, saúde, finanças, além, é claro, de muitas mensagens bíblicas, de muita instrução na palavra do Senhor? Que tal? Rádio boa, TV boa, eu convido você para assistir a programação da Rede Novo Tempo de Comunicação. E lá você, inclusive, vai me encontrar também, porque eu tenho o prazer de ter programa tanto na TV como na Rádio Novo Tempo. novotempo.com, esse é o site, para você entrar e ter toda a informação sobre esse maravilhoso grupo de comunicação. Você é convidado a participar também, ok? O texto bíblico está aqui, profeta Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A Bíblia tem um personagem principal, sim, um personagem que se encontra desde a primeira até a última página. Ele se faz presente mesmo quando não é citado. E se você prestar bastante atenção, ele vai se revelar em cada história, cada relato, nas poesias ou nas profecias. Eu estou falando de Jesus, sim, Jesus Cristo, aquele que aparentemente só é revelado no Novo Testamento, mais especificamente no Evangelho de Mateus. E na verdade, existem 4 livros contando a sua história, que são chamados de evangelhos. Pois é, para surpresa de muitos, Jesus não aparece somente nos evangelhos. A sua história não começa em seu nascimento lá na estrebaria em Belém e também não termina com a sua morte na cruz. A Bíblia é um livro sobre a história de Jesus Cristo, isso de capa a capa. No Antigo Testamento, Cristo é apresentado de algumas formas diferentes, com diferentes nomes. Mas hoje vamos focar naquilo que é chamado de profecia messiânica. Profecias messiânicas são predições sobre o ministério e a obra de Jesus. Existem mais de 300 profecias acerca de Jesus no Novo Testamento, aliás, no Antigo Testamento. As profecias revelam vários aspectos da vida de Jesus e isso é fascinante, pois milhares de anos separam as profecias de seus cumprimentos, mas tudo tem perfeita exatidão. Uma profecia sobre Jesus carregada de beleza e significado para nós hoje é esta aqui que se encontra no profeta Isaías, no capítulo 11, onde o profeta diz assim que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Isaías prediz algo já anunciado anteriormente, que Jesus seria da linhagem de Jessé, pai de Davi. Por isso que Cristo é chamado filho de Davi. Ele também diz que Cristo seria um renovo, um rebento para aqueles que o recebessem. Mas o nosso foco fica aqui no verso 2, onde diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor do Senhor. Oh, bendito Cristo! Como é maravilhoso conhecer tudo isso. Jesus, ele foi cheio do Espírito de Deus. Os evangelhos relatam isso, suas ações refletem as características citadas por Isaías de como o Espírito age. Ele dá sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, temor do Senhor. O Espírito Santo estava sobre Jesus, ele preencheu os dias do nosso Salvador. E dentre as promessas feitas por Jesus a seus discípulos e futuros seguidores, há uma sobre recebermos esse mesmo Espírito. Esse Espírito habitaria em nós e nos guiaria a toda a verdade. Tomara que o Espírito Santo habite verdadeiramente em você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos,
porque Jesus Cristo é o cumprimento fiel de todas as profecias, centenas de profecias mencionadas no Antigo Testamento. Como é bom saber que Cristo já veio, já cumpriu sua missão e voltou para o Pai, nos enviou o Espírito Santo. E agora é o Espírito Santo quem está seguindo o ministério de Cristo e nos conduzindo na direção do Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. Habita em nós como habitaste em Cristo, pelo Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Veja, meus queridos, o que Deus, Ele te diz hoje, em Provérbios, capítulo 1 e o versículo 23. Diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Você entendeu? Vamos ler e ouvir novamente. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Ei, queridos, não poucas vezes os nossos desejos não vão ao encontro do que Deus Ele tem para nós. Enquanto achamos que isso é melhor e oramos e buscamos, Deus, queridos, olha lá de cima e aperta os nossos freios e diz: ei, meu filho, isso não é o melhor. Você vai ter que esperar mais um pouco. Ei, queridos, quão difícil isso é para nós. Parece que Deus não está se importando, não está ouvindo. E como somos humanos, não entendemos nada. O que nos faz ficar tristes e desanimados. Não é mesmo? Porém, queridos, esse não é o objetivo do Senhor. Nós somos seus filhos. E Ele precisa fazer aquilo que é melhor para nós. Aquilo que precisamos e não o que queremos. Por isso, amados, mesmo que venhamos a ficar tristes, Ele fará o que tem que ser feito, pois Ele sabe que logo vamos concordar com Ele. Quando esses desejos errados vierem, Deus, queridos, nos repreenderá. E sim, Ele dirá não, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. Mas Deus, queridos, não quer que fiquemos tristes com isso. Por isso, Ele nos garante algo maravilhoso. Nos dará sabedoria e nos revelará seus pensamentos. Isso, queridos, é magnífico. Mas para isso, Ele nos dá uma condição: aceitem minha repreensão. Nós, queridos, não precisamos fazer mais nada além de confiar. Deus, Ele já provou que é fiel e que Ele não falha. Aquele que vive uma vida de comunhão com Ele vai ter suas necessidades alinhadas com a vontade do Senhor, pois Ele garante que vai ser assim. Deus colocará em nosso coração aquilo que Ele quer para nós, e assim os nossos desejos serão os desejos dEle. Ao invés, queridos, de ficarmos presos e questionando de por que Deus não concedeu isso ou aquilo, devemos confiar. Se Ele não fez, queridos, é porque com certeza não era o melhor. Entenda isso. É hora de pararmos e aceitar a repreensão do Senhor e orar para que Ele nos dê aquilo que prometeu: sabedoria e a revelação